Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves. Tudo bem com vocês, né? Nós soltamos lá no nosso Instagram para o pessoal mandar algumas perguntas pra gente. Uma das perguntas eu achei bem interessante, que é: quais as doenças que mais acometem em criação de galinhas? E agora nós vamos tentar ajudar vocês, tentar responder essa pergunta aí do nosso inscrito lá do Instagram. E se você não nos segue lá no Instagram, @CriatorioNeves, nos siga lá, pois além de sorteios, presentes que a gente costuma dar lá no Instagram, temos muitas postagens bacanas, com conteúdo interessante, fotos lindas do criatório, e lá rola o nosso dia a dia praticamente ao vivo. Então nos siga lá no Instagram, @CriatorioNeves, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Então turma, estamos aqui, ó, tiramos as aves aqui daqui, praticamente quase todas. Agora estão aqui uma ou outra ave que às vezes os meninos selecionaram, que eu deixei pro Dedé, mas o Gustavo selecionar. Mas às vezes a pessoa vai iniciar a criação sobre quais são as doenças que geralmente ocorrem na criação de galinha, o que faz mais as aves morrerem, etc. É uma pergunta bem interessante, ao mesmo tempo ela não tem uma resposta muito certa não. Apesar que a gente pode falar aqui nas doenças que mais ocorrem aqui no meu criatório, etc. Mas tem um detalhe, que tem doenças que elas são regionais por conta de temperatura, tem doenças que elas são regionais por conta da topologia do local, né? Se tem frutas, se tem às vezes um rio ali que pode ser contaminado, enfim, tem várias situações que pode afetar para ter uma doença em um local ou outro. Mas vamos tentar dar uma palhinha aqui sobre as principais doenças que ocorrem em criação de galinha. Quando a gente fala em criação de galinha, eu, por exemplo, eu sou muito da questão de prevenir, né? Eu sempre procuro prevenir as doenças, vacinar, para evitar ter aves doentes. Apesar que a gente sabe que eu tenho até um hospital aqui que tem algumas aves lá que estão doentes, e depois que a ave adoece, é difícil você conseguir tirar ela de lá do hospital saudável, às vezes não dá para voltar de novo para o plantel. Então a gente procura sempre prevenir com vacinação, com alimentação de qualidade, para evitar. E as pessoas às vezes não sabem, mas tem vários fatores que ajudam ou influenciam para que uma ave adoeça, ou o seu plantel todo adoeça. E um deles, que a maioria das pessoas não sabe, é a própria estrutura. A estrutura que você cria suas aves é um dos fatores principais que influencia para suas aves adoecerem. E na estrutura temos aí bebedouros, comedouros, a cama, até mesmo as baias, como são construídas, etc. Influenciam na questão das suas aves adoecerem. Por quê? Por exemplo, na cama, se vocês não tiverem uma cama de qualidade, não desinfetarem a cama de tempo em tempo, etc., pode ficar ali pulga, percevejo, carrapato, pode ficar ali ácaro, pode ficar ali diversos ectoparasitas, que eles vão passando doenças, sugando as suas aves e detonando as suas aves, né? Além de, se a cama molhou, você não retirou a cama, aquilo ali vai dando uma amônia, vai adoecendo as suas aves. Imagina, às vezes você deixa um tempo maior sem retirar essa cama molhada, ela fica com um cheiro insuportável. Imagina as aves vivendo ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, naquele odor incrível. Então, detona as aves também. E questão de bebedouro e comedouros, se a gente não limpar de tempo em tempo, não dar água de qualidade, etc., também você está adoecendo as suas aves. Então, influenciam para que as suas aves adoeçam. Além de, na estrutura, existe também a questão da lona. A gente até tirou as lonas aqui, ó, podem observar, para poder limpar, lavar e etc. Então, lavada, agora a gente vai voltar ela do jeito certo, que é de baixo para cima, antes estava de cima para baixo. Então, a estrutura também manda muito. Agora, por exemplo, que está entrando na época de frio, se não colocar as lonas no local para poder proteger as aves do frio, o que vai acontecer? Essas aves vão passar muito frio de noite, né? Então elas podem também adoecer, gripar e etc. Vai ficar um organismo mais frágil e aí pode ocorrer outras doenças também.
pode pegar outras doenças nessas aves. Então a estrutura é um dos principais fatores que influenciam nas aves adoecerem. Além de também, vamos supor que colocou num local inadequado ali, construiu num local inadequado, está quente demais, está frio demais, o sol está pegando de lado, tudo isso aí influencia na questão de estrutura, né? Então a gente não está enrolando para falar não, mas eu estou explicando para vocês que são os fatores que influenciam nas doenças. Outra coisa que influencia também em relação à doença, por conta da estrutura, é às vezes a escolha até mesmo da tela. Não escolheu a tela adequada, colocou uma tela que é muito larga, os passarinhos entram lá dentro, etc. Também influencia, porque os passarinhos podem levar doenças para dentro do seu plantel, se eles se alimentam lá dentro do seu galpão, né? Aqui eu coloquei a tela mais fina possível, a lona geralmente fica até o alto, então o passarinho não entra lá dentro do galpão, eu não tenho esse problema aqui. Lá nos índios gigantes ainda tem um probleminha ou outro, de um passarinho ou outro entrar lá. Mas lá as aves já estão mais adultas também, já tem menos problemas assim, que as aves já estão mais imunes, mas é uma coisa a ser corrigida também, né? Então os passarinhos de área externa não são bem-vindos assim numa criação de galinha. Tá, Rodrigo, você falou aí questão de estrutura, né, alimentação, da água, né, de lona, etc. Mas e as doenças que geralmente ocorrem nas galinhas mais comuns? Olha só, quando você tem a vacinação nas suas aves, você elimina várias doenças que são, na maioria delas, não tem cura, que são incuráveis e não tem como corrigir depois, tá? Como elas não têm cura, se pegou já era, pode passar para o seu lote todo. Então a vacinação ela é muito importante nesse sentido, para você evitar esse tipo de problema, né? E as doenças que mais ocorrem aí em aves, tem o famoso gogo, né? Que é o que? Basicamente o gogo, a galinha ela fica gripada, né? Fica tentando respirar e nessa questão aí o olho às vezes fica lacrimejando, etc. São doenças respiratórias. As doenças respiratórias, na maioria das vezes, ela ocorre por conta de estrutura mesmo. Estrutura inadequada, a ave está tomando frio de noite, a ave, o bebedouro dela não é limpo de tempo em tempo, então com isso as aves vão tomando água suja. É muito por conta realmente do manejo e da estrutura para pegar todas essas doenças. O gogo, né, a coriza infecciosa ou a bronquite infecciosa, que tem os mesmos sintomas, são doenças respiratórias que geralmente elas são tratadas com antibióticos, né? Tem diversos antibióticos que podem ser utilizados, enrofloxacina, 10%, que é um dos antibióticos que é muito utilizado para esse tipo de doença. Mas tem também a tilosina, que algumas pessoas usam, que é o Tylan. Eu não recomendo muito, que não é para ave, né? E gentamicina, e tem diversos outros. O ideal é procurar aí uma ajuda de um veterinário para ele te orientar melhor. A gente não costuma ficar dando dicas de medicamento, etc., porque a gente não tem formação veterinária. A gente utiliza aqui nas nossas aves, mas de acordo com informações também que a gente recebe de um profissional qualificado. Nunca a gente fica inventando medicações ou livros que a gente sabe que esse medicamento ou outro serve para esse tipo de doença. Além desse problema do gogo, ele pode ser também, que os sintomas são muito parecidos, um verme chamado cigamose. Então a cigamose ela é uma doença. O verme não é chamado de cigamose, a doença é chamada de cigamose, na verdade. Ela é uma doença que ela dá na traqueia da ave, esse verme ele fica ali e a ave também fica com os mesmos sintomas aí de um gogo, de uma coriza, de uma bronquite infecciosa. Então, esse verme ele é tratado com vermífugo, não adianta dar antibiótico. Às vezes eu perdi aqui 17 galos índios gigantes comprados a R$800 cada um por conta de verme. Tratando com antibiótico, eles já vieram com problema, né? Tratando com antibiótico, tentei, não teve jeito, né? Então a pessoa às vezes fala que deu vermífugo, etc., mas não deu, ou deu há muito tempo, etc. E as aves tiveram esse problema de verme e eu perdi 17 galos. Galos de 1,22 m, galos de 1,17 m, vocês não têm ideia assim da tristeza que foi, o tanto de galo que eu perdi. Esse ano ia ser o meu ano com todos esses galos, apesar que eu tenho muitas aves boas aqui ainda, mas foi uma perca assim inestimável. Então, a cigamose, que é esse verme também, é um problema muito sério. E muitas das vezes a gente não sabe o que é isso e tenta tratar de outras formas. A cigamose, esse verme, né, até sem ser a cigamose, outros vermes também que dá na ave, elas deixam a ave fragilizada, deixam a ave debilitada, às vezes dá até o famoso peito seco na ave. O peito seco é um sintoma de doença. Então às vezes a pessoa fala, mas a ave está com peito seco, que doença é essa? Pode ser diversas. O verme é um dos primeiros
problemas que pode ocorrer aí nessas aves. E geralmente o tratamento de verme é um vermífugo, juntamente também com vitaminas, tá? Probióticos, prebióticos, porque a ave fica fraca. Então, em prebióticos, probióticos, existe o organil. Em vitaminas, existem várias vitaminas aí. O pessoal usa VitaGold, etc. Como tem várias outras vitaminas aí que são boas para ajudar a ave a se fortalecer. E quando a ave cai assim, é difícil a gente tentar recuperar. Alguns utilizam vitamina B12 para tentar dar uma fortalecida na ave, etc. A gente perde aves aqui também dessa forma. Quando cai assim, é difícil. Então, mas apesar que a gente tem todo o manejo aqui, que a gente procura dar a vacinação correta, a gente procura dar a vermifugação de tempo em tempo, a gente utiliza aqui em grandes quantidades, grande escala, né, para dar para todas as aves, mas pode ocorrer também de acontecer aqui, porque são muitas aves e a gente compra muitas aves de fora também. Outro problema que costuma acontecer também, geralmente em pintinhos, é os pintinhos ficar com a asinha caída, frágil, né, fragilizados na verdade, e aí morrem com pouco tempo. Geralmente essa doença costuma ser a coccidiose. A coccidiose, o que é? Basicamente ela passa de um pintinho para o outro, costuma vir até da própria mãe no ovo, e a coccidiose ela vai deixando, é um trato digestivo da ave, ela vai dando uma caganeira, ela vai ficando fraco, não vai querendo comer, etc. E o principal fator que faz com que essas aves peguem a coccidiose é o contato direto com as fezes. Então, por isso que os pintinhos, quando estão novinhos, preferencialmente tem que ficar em cima de uma gradinha para não ter contato com as fezes. Sendo assim, evita que essa doença chegue nos seus pintinhos. Então, uma forma de eliminar isso aí, manter eles aquecidos, com alimentação de qualidade, com água de qualidade e manter longe das fezes para evitar que a coccidiose chegue até os pintinhos. E é um medicamento que costuma ser utilizado para coccidiose, geralmente a sulfamicina, a base de sulfa. Qualquer medicamento à base de sulfa ajuda na coccidiose. É um antibiótico que trata até mesmo respiratórias, mas a base de sulfa ela ajuda nos pintinhos que estão com problemas de coccidiose, né? Sempre seguindo a bula direitinho. Outra doença também que ocorre muito, principalmente em época de chuva, é a bolba aviária. A bolba aviária é o caroço. Então o caroço, como que como que as aves pegam essa doença? Uma outra ave que tem a doença, ela pode ser picada por um mosquito ou por uma pulga e passa para outra ave a pulga ou o mosquito que é o agente transmissor. Principalmente mosquito, pernilongo, etc. Então na época de chuva dá muita fruta, nessa época geralmente é final de ano, né? Dá muita fruta, muita mosca, né? Muita poça d'água, pernilongo, etc. Então esses insetos, esses pernilongos e tudo mais, eles picam uma ave e picam a outra e passa a doença. Eu tive um problema muito sério aqui que eu não estava na época de vacinar ainda algumas aves, e principalmente as que têm a crista muito grande, Leghorn, Campina, etc., foram picadas e passou de uma polpa. Perdi muitas aves, né, por conta disso. Então a gente tem que observar bastante também. A vacinação, ela é uma punção na asa, bem simples, dá com 21 dias, repete depois, durante algumas outras vezes, para fortalecer essa ave contra essa doença. Então temos também que evitar essa doença com a vacinação preferencialmente, porque é muito barato e muito simples de se fazer, né? E é uma doença muito grave. Tem outras doenças que elas são à base de vacinação, como a cólera aviária, a coriza infecciosa, que tem a vacinação, que dá aquela massa no olho e detona a ave. O ideal é sempre vacinar, né? Porque depois que pega, a ave ela vai ficar como agente transmissora desse vírus e ela pode passar para outras aves. Pode passar na água, pode passar nas fezes, pode passar até mesmo espirrando, né? A ave também espirra, pode espirrar e passar para as outras aves dessa forma. Então, sempre observando a questão da vacinação, a ideal é vacinar as aves para evitar esses tipos de doença, né? Como a coriza infecciosa, como a cólera aviária também. A cólera aviária é uma doença e a tifo aviária, a vacina é junto, né? A tifo, geralmente, a ave ela fica com a caganeira verde, né? E ou até mesmo de sangue, sanguinolenta, etc. E a cólera aviária, ela é uma doença que a ave ela tem diversos problemas. A ave ela pode parar de botar, entre eles a ave pode botar ovos sem casca, ovos aguados, etc. E também pode ocorrer da ave ter uma morte súbita. A ave estava boa e aí depois do nada a ave deu um pulo e morreu. Isso pode ser cólera aviária e essa doença mata todo o seu plantel. Ela é principalmente em lotes que não foram vacinados, ela pode acabar com todo o seu plantel. E o ideal é o quê? É vacinar as aves na idade certa e depois manter essa vacinação de tempo em tempo para poder evitar que essa doença se prolifere aí e ataque todas as suas aves, que ela tem uma facilidade muito grande de passar para as outras aves. Ela tem uma alta morbidade que se chama, que é passar para todas as aves, né? Então essas assim são as principais doenças que ocorrem, né, nos plantéis de aves, tanto de poideiras como também aves de raça, em
indigante, etc. O indigante tem um problema da perna bamba, mas como eu disse, ele pode ser desde verme, pode ser desde outros problemas nutricionais, principalmente. A ave às vezes ela não tem uma alimentação adequada e quando ela chega na fase adulta ela não tem força para poder passar por alguns períodos aí, né, uma época de frio, uma época de calor intensa, etc. E ela pode arriar as pernas, ou pega um verme e ela pode também arriar as pernas. Então perna bamba seria muito por conta disso daí. E pode ocorrer em qualquer ave, né, indigante, desde que ela não tenha um manejo adequado, alimentação adequada. O indigante, como são aves caras, são aves de porte maior, o ideal é o quê? Sempre vacinar as aves direitinho, sempre dar uma alimentação adequada, sempre dar uma água de qualidade, um manejo adequado, uma estrutura adequada para a gente evitar as doenças em nosso plantel. Então, turma, espero aí ter ajudado vocês com essas dicas aí sobre doenças, né? São as doenças principais que ocorrem aqui, ocorrem em todo o Brasil, né? Existem outras também, diversas doenças. A gente fez uma série Prevenir e Remediar, onde a gente fala sobre, se eu não me engano, 14 doenças que geralmente podem ocorrer no plantel, dando detalhes mesmo. Tiramos esse material de um livro que a gente tem aqui sobre doenças, então ele é muito interessante, com informações importantes, além do livro também, curso que a gente fez, etc, né? Tem informações muito importantes para você que quer prevenir de qualquer doença aí que tenha no seu plantel, para depois não ter que remediar. Valeu? Então, turma, se gostou do vídeo, comenta aí se você sabia dessas doenças. Se aí na sua cidade, aí no seu plantel, também tem esse tipo de doença aí, essas que são as principais, né? Se você gostou desse conteúdo, já clica aí em curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Somos mais de 100 mil. @Criatório Neves, passamos aí de 10 no Instagram. A gente está muito feliz com esses resultados que a gente alcançou aqui em maio de 2020. Obrigado, turma, valeu.